Bom dia, vamos começar. Oitava parte do livro O Magíaco da Babilônia, episódio 8, né? Terminou aqui, ó. Um dia fui novamente além dos portões da cidade. Deixa eu abrir isso aqui. E fiquei surpreso ao encontrar uma multidão compacta ali reunida. Tentei informar-me a respeito, e um homem me disse: Então não soube? Um escravo fugido que matou um dos guardas do rei foi trazido para a justiça, e ainda hoje será açoitado até a morte por seu crime. O próprio rei estará aqui em pessoa. O ajuntamento era tão cerrado em volta do pelourinho que temia aproximar-me sem que minha bandeja de bolinhos de mel não fosse atirada para o alto. Subi por isso a um recanto em obras da muralha, de onde podia ver acima das cabeças das pessoas. Pude ter ali uma ótima visão do próprio Nabucodonosor conduzindo seu carro de ouro. Nunca tinha contemplado tanta grandeza. Túnicas tão magníficas e cortinas de pano dourado e veludo. Eu não podia ver o castigo, embora conseguisse ouvir os gritos lancinantes do pobre escravo. Admirava-me que alguém tão nobre como nosso magnífico rei tivesse condições de apreciar aquele sofrimento. Mas quando vi que ele estava rindo e brincando com os cortesãos, percebi que ele era cruel e compreendi por que tarefas tão desumanas eram exigidas dos escravos que construíam as muralhas. Depois que o escravo morreu, seu corpo foi preso a um poste de madeira por uma corda ligada a um dos seus pés para que todos pudessem ver. Como a multidão começava a desfazer-se, cheguei mais perto. Sobre o peito cabeludo do supliciado, reconheci a tatuagem das suas serpentes entrelaçadas. Era pirata. Na próxima vez que encontrei Arad Gula, ele era um homem mudado. Cumprimentou-me cheio de entusiasmo. Veja, o escravo que você conheceu é agora um homem livre. Havia mágica em suas palavras. Minhas vendas e meus lucros cresceram. Minha esposa não cabe em si de contente. Ela era uma mulher livre, sobrinha de meu amo. Ela deseja bastante que nós mudemos para outra cidade onde ninguém saiba que já fui um escravo. Desse modo, nossos filhos estarão livres de censuras devido ao infortúnio do pai. O trabalho se tornou meu melhor esteio. Capacitou-me a recuperar a confiança e minha habilidade para vender. Fiquei satisfeito em ter podido pagar, ainda que de modo tão simples, o encorajamento que ele tinha me dado. Uma noite, Swat me procurou profundamente abalado. Seu amo está com problemas. Temo por ele. Há alguns meses vem perdendo grandes somas nas mesas de jogo. Não está pagando ao fazendeiro pelos cereais nem pelo mel. Não está pagando ao emprestador de dinheiro. Eles estão revoltados e estão ameaçando. Por que devemos nos preocupar com suas loucuras? Não somos os responsáveis, respondi sem pensar. Jovem desmiolado. Não está entendendo? Ele deu ao emprestador de dinheiro seu título de propriedade para garantir o empréstimo. Segundo a lei, o homem pode reclamá-lo e vendê-lo. Não sei o que fazer. Ele é um bom amo. Por quê? Por que tais problemas vieram cair sobre ele? Os temores de Swat não eram sem fundamento. Enquanto me achava assando o pão da manhã seguinte, o emprestador de dinheiro voltou com um homem chamado Sassi. Esse homem me examinou e disse que eu servia. O emprestador de dinheiro não quis esperar o retorno de meu amo, mas incumbiu Swat de dizer-lhe que tinha me levado. Sem levar comigo senão a túnica que estava vestindo e o meu alforje com as moedas de cobre presas ao cinto. Apressaram-me a deixar o local, os pães ainda assando no forno. Foram arrancadas minhas mais queridas esperanças como um furacão desenraiza a árvore da floresta, atirando-a ao mar encapelado. Novamente, uma casa de jogo e bebidas alcoólicas causavam minha desgraça. Sassi era um homem rude e grosseiro. Quando cruzava comigo a cidade, falei-lhe sobre os bons serviços que tinha prestado na Nanaide e disse-lhe que ele poderia esperar o mesmo tratamento. Sua resposta foi totalmente desencorajadora. Não gosto deste trabalho. Meu amo não gosta dele. O rei determinou que ele me destinasse à construção de uma seção do Grande Canal. O homem me pediu que comprasse mais escravos, trabalhasse arduamente e acabasse rápido com a obra. Ora, como pode algum homem acabar rapidamente uma obra grande como aquela? Imagine um deserto sem árvore alguma. Apenas pequenos arbustos e o sol queimando com tal fúria que a água em nossos barris já não prestava, de tão quente, para matar nossa sede. Imagina agora filas de homens descendo aos profundos buracos escavados e dali trazendo pesados cestos de areia fofa através de caminhos poeirentos, da manhã até a noite. Imagine a comida servida em gamelas, onde todos comiam juntos, como porcos. Não tínhamos tendas nem palha para as camas. Foi essa situação em que me achei. Enterrei meu alforje no lugar marcado, meio decrescente de que no futuro viesse desencavá-lo. Nos primeiros tempos trabalhei com vontade, mas à medida que os meses se arrastavam, senti meu ânimo fraquejar. Então a febre tomou conta do meu corpo exausto. Perdi o apetite e mal podia levar à boca pedaços de carneiro e verduras. À noite via-me completamente vencido pela insônia. Em minha desgraça, perguntava-me se o plano desabado não era mesmo melhor.
fazer corpo mole para não condenar o corpo, o próprio corpo ao esmorecimento. Depois lembrei-me da última visão que tive dele e convenci-me de que o velho camarada estava errado. Aqui ele continua contando a história dele, né? E aí, quando ele trocou de chefe, vamos dizer assim, o outro chefe não era tão legal quanto o outro. E ele tava pensando em fazer corpo mole, né? Pra ver se era a melhor opção. Mas logo depois ele viu que aqui é uma coisa legal. Às vezes a gente pensa algo ruim, tem uma crença ruim, e o problema não é pensar algo ruim, porque todo mundo pensa, né? Por exemplo, todo mundo pensa em desistir alguma hora de alguma coisa. Mas a diferença é quanto tempo você fica pensando nisso. Por exemplo, uma pessoa fraca, vamos dizer assim, ela pensa em desistir, ela fica uma semana pensando em desistir. Ela para tudo que ela tá fazendo porque ela tá pensando em desistir. E ela fica travada ali. Agora, uma pessoa mais forte mentalmente, ela pensa em desistir. Na hora que ela pensou em desistir, ela já pensa por que que ela faz aquilo. E aí, em um minuto, ela já volta ao normal, né? Que foi o que aconteceu com ele aqui, ó. Ele pensou em fazer corpo mole, só que logo depois ele lembrou da visão que ele teve e convenceu de que não era o melhor. Meus pensamentos voltaram-se para a pirata e toda aquela amargura. E me perguntei se também podia ser justo brigar e matar. A recordação de seu corpo ensanguentado me mostrou que seu plano não tinha a menor serventia. Outra coisa que ele pensou, e logo depois ele viu que não era a melhor opção. Lembrei-me então da última vez que vi Megido. Suas mãos mostravam calos imensos devido ao trabalho árduo, mas seu coração era leve e havia contentamento em seu rosto. Seu plano era o melhor. Mas eu tinha tanta disposição para o trabalho quanto Megido. Ele podia não ter trabalhado tão duro quanto eu, porque meu trabalho não me trouxe felicidade. Por que meu trabalho não me trouxe felicidade e sucesso? Era o trabalho que trazia felicidade a Megido, ou isso acontecia devido à intervenção dos deuses. Estaria escrito que eu devia trabalhar a vida inteira sem a satisfação de meus desejos, sem felicidade e sucesso? Todas essas questões misturavam-se em minha cabeça. E eu não encontrava uma resposta sequer. Realmente eu me achava lamentavelmente confuso. Vários dias depois, quando já parecia que me encontrava no limite de minha resistência, ainda sem atinar com qualquer solução, Sassi me procurou. O mensageiro veio em nome de meu mestre buscar-me para me levar de volta à Babilônia. Desenterrei meu precioso alforje, enrolei-me nos restos andrajosos de minha túnica e segui meu caminho, montado atrás do mensageiro. À medida que progredíamos, os mesmos pensamentos de um furacão atirando-me de um lado para o outro assaltaram meu cérebro nervoso. Eu parecia estar vivendo as misteriosas palavras de uma canção de Arum, minha cidade natal. Atacando um homem como um redemoinho, conduzindo-o como uma tempestade, cujo curso ninguém pode seguir, cujo destino ninguém pode prever. Estava destinado a ser sempre punido em razão de algo que desconhecia? Que novas desgraças e decepções me aguardavam? Quando entramos no pátio da casa de meu mestre, imagine minha surpresa quando vi Arad Gula me esperando. Ele me ajudou a apear e me abraçou como um irmão há muito tempo desaparecido. Quando nos pusemos a andar em direção ao interior da casa, queria ir atrás dele, como um escravo deve seguir o amo, mas ele não me permitiu fazê-lo. Passou o braço pelo meu ombro, dizendo: procurei-o por toda parte. Quando já me dava por vencido, encontrei Swat, que me falou sobre o prestador de dinheiro, que me conduziu até seu nobre dono. As negociações foram difíceis por causa dele, que ainda me fez pagar um preço exorbitante, mas você merecia todos os sacrifícios. Sua filosofia e iniciativa foram minha inspiração para esse novo sucesso. A filosofia de Megido, não minha, atalhei. A filosofia de Megido e sua. Graças a ambos, estamos indo a Damasco e eu preciso de você como meu sócio. Veja, exclamou ele. Em um momento você será um homem livre. Dizendo isso, retirou de sob a túnica a tabuinha de argila onde estava gravado meu título de propriedade. Levantou-a acima da cabeça e arremessou-a contra o chão de pedras. Com satisfação, esmagou com os pés os fragmentos até que reduzissem a pó. Lágrimas de gratidão encheram meus olhos. Eu sabia que era o homem de mais sorte da Babilônia. Como vê, o trabalho no tempo de minhas maiores desgraças provou ser meu melhor amigo. Minha disposição para o serviço capacitou-me a escapar de ser vendido para fazer parte das turmas de escravos nas muralhas. Isso também impressionou seu avô, que me escolheu como seu sócio. O trabalho é a chave secreta de meu avô para os seus ciclos de ouro? Perguntou Adangula. Era a única chave que ele possuía quando o conheci, replicou Charronada. Seu avô adorava o trabalho. Os deuses apreciaram seus esforços e recompensaram com liberalidade. Começo a ver, disse Adangula, pensativo. O trabalho atraiu seus muitos amigos que admiraram sua diligência e o sucesso que isso trouxe. O trabalho trouxe-lhe o respeito de que tanto gozou em Damasco. O trabalho trouxe-lhe todas as coisas que aprovei. E eu que achava que o trabalho somente convinha a escravos.
A vida é repleta de prazeres que os homens podem gozar, comentou Charronada. Cada um deles tem o seu lugar. Fico contente com que o trabalho não esteja restrito a escravos. Fosse assim, eu viveria privado do meu maior prazer. Não há nada que me dê uma soma maior de satisfação do que o trabalho. Aqui ele fala que, mesmo ele, ele não vendo que aquilo era a melhor opção, né, ele continuou fazendo naquele momento, né? Ele sabia que aquilo era a melhor opção, que era trabalhar realmente com afim. Mas naquele momento ele não via aquilo como a melhor opção, ele não via aquilo que estava dando resultado. Mesmo assim, ele continuou e acabou dando resultado lá na frente, né? Shahunab e Adangula seguiram cobertos pelas sombras das muralhas torreadas até os maciços portões de bronze da Babilônia. A aproximação deles, os guardas ali postados tiveram a atenção despertada e respeitosamente saudaram o honrado cidadão. Com a cabeça erguida, Shahunada passou com sua grande caravana pelos portões e subiu as ruas da cidade. Sempre aspirei a tornar-me um homem como meu avô, confidenciou-lhe Adangula. Nunca tinha percebido o tipo de homem que ele foi. Você me mostrou isso. Agora que compreendo, admiro ainda mais e sinto-me muito mais determinado a ser como ele. Temo que nunca poderei lhe pagar por ter me dado a verdadeira chave do sucesso dele. Daqui por diante usarei essa chave. Quero começar de maneira humilde, como ele, que convém à minha verdadeira posição muito mais do que joias e roupas finas. Assim dizendo, a Dangula arrancou as bugigangas que lhe pendiam das orelhas e os anéis que lhe enfeitavam os dedos da mão. Freando o cavalo, foi ficando um pouco para trás, até que voltou a seguir em frente, cheio de respeito, mas atrás do líder da caravana. E aí, meus amigos, como vocês estão? Como vocês viram esse capítulo? Digam aí. Estão aí comigo? O esboço histórico da Babilônia. Vamos ver agora. Cara, a gente vai conseguir terminar hoje, ó. Pra sexta-feira a gente começar um novo livro. Vambora? Vambora, 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 vambora. Por aqui. Vamos lá. O esboço histórico da Babilônia. Nas páginas de história não existem cidades mais glamourosas do que a Babilônia. Seu próprio nome evoca visões de riqueza e esplendor. Seus tesouros de ouro e joias eram fabulosos. Alguém logo imaginaria que uma cidade próspera como essa só poderia estar situada numa pujante região tropical, cercada por ricos recursos naturais, como florestas e minas. Pois não era o caso. Ela estava localizada junto ao rio Eufrates, num extenso e árido vale. Não tinha florestas nem minas, e muito menos pedras para construção. Não se achava sequer próximo a uma daquelas estradas comerciais da época. Como se não bastasse, a chuva era minguada para o cultivo de grãos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Todo mundo achava que a Babilônia era uma cidade rica em como que fala o nome? Em riqueza, tinha muitas riquezas naturais, vamos dizer assim. A Babilônia é um impressionante exemplo da capacidade do homem para alcançar grandes objetivos, utilizando o que quer que estivesse à disposição. Todos os recursos que sustentavam essa grande cidade foram desenvolvidos pelo homem, ou seja, ela não tinha nada de especial. Mas a Babilônia foi desenvolvida pelos homens, pela mentalidade que o rei fez com que seu povo tivesse, né? Todas as suas riquezas foram por ele produzidas. A Babilônia possuía apenas dois recursos naturais: o solo fértil e a água do rio. Numa das maiores realizações de todos os tempos, os engenheiros da Babilônia desviaram as águas do rio por meio de represas e imensos canais de irrigação, cruzando aquelas distâncias através do vale árido. Esses canais despejavam suas águas revigorantes sobre o solo fértil. Isso se coloca entre as primeiras façanhas da engenharia conhecidas na história. Abundantes colheitas foram a recompensa por esse sistema de irrigação que o mundo nunca tinha visto antes. Felizmente, durante sua longa existência, a Babilônia foi governada por sucessivas linhagens de reis para quem conquistar e pilhar. Não passavam de situações episódicas. Embora se tivesse empenhado em muitas guerras, a maioria era de natureza local. Na maior parte das vezes buscavam conter a investida de ambiciosos conquistadores de outras regiões que cobiçavam seus fabulosos tesouros. Os magníficos governantes da Babilônia ganharam lugar na história por causa de sua sabedoria, espírito, iniciativa e justiça. A Babilônia não produziu monarcas pomposos que ansiassem por conquistar o mundo conhecido para que todas as nações pudessem homenagear seu logotismo. Como cidade, a Babilônia não existe mais. Quando essas estimulantes forças humanas que a construíram e mantiveram por milhares de anos se dissiparam, ela logo se tornou uma ruína desabitada. Sua localização fica na Ásia, a cerca de 600 milhas a leste do Canal de Suez.
bem ao norte do Golfo Pérsico. Sua latitude é mais ou menos 30 graus acima do Equador, praticamente a mesma de Yuma, no Arizona. O clima é parecido com o dessa cidade americana, quente e seco. Aqui ele fala que os reis da Babilônia eles não se preocupavam em conquistar o mundo, conquistar outras, né, outras terras e tal. Eles se preocupavam ali em fazer da Babilônia realmente um lugar próspero, né? Hoje o Vale do Eufrates, antes uma populosa região de próspera agricultura, não passa de um deserto árido batido pelo vento. Uma vegetação rala de arbustos luta para sobreviver contra as tempestades de areia. Lá se foram os campos férteis, as gigantescas cidades e as grandes caravanas de ricas mercadorias. Bandos nômades de árabes, levando uma vida difícil com seus pequenos rebanhos, são seus únicos habitantes. Tem sido assim desde o começo da era cristã. Colinas de terra semeiam o vale. Durante séculos, os viajantes acostumaram-se a considerá-las desse modo. A atenção dos arqueólogos foi finalmente despertada devido a pedaços de cerâmica e de tijolos que começaram a aparecer depois de ocasionais aguaceiros. Expedições financiadas por museus americanos e europeus foram enviadas ao local para fazer escavações e ver o que podia ser achado. Pais e picaretas logo provaram que essas colinas eram antigas cidades. Cidades sepultadas. Não haveria talvez melhor expressão para elas. E hoje a Babilônia não tem nada, né? Tá no meio do deserto ali e não tem nada. A Babilônia era um desses achados. Durante algo em torno de 20 séculos, os ventos espalharam sobre ela a poeira do deserto. Construídas originalmente de tijolos, suas muralhas muito expostas tinham se desintegrado, caindo mais uma vez por terra. Assim é a Babilônia, a faustosa cidade em nossos dias. Um amontoado de sujeira por tanto tempo abandonado que nenhuma pessoa viva chegou sequer a saber seu nome. Até que foi descoberto através da cuidadosa remoção dos restos seculares de ruas e dos escombros de seus nobres templos e palácios. Muitos cientistas consideram a civilização babilônica e de outras cidades no Vale como uma das mais antigas entre aquelas que possuem um registro definido. Datas positivas assinalam um recuo de 8.000 anos. Um fato interessante nessa conexão é o meio usado para determinar essas datas. Soterrados nas ruínas da Babilônia, encontraram-se descrições de um eclipse do Sol. Astrônomos modernos calcularam prontamente a época que tal eclipse visível na Babilônia ocorreu, e então estabeleceram uma conhecida relação entre o calendário deles e o nosso. Conseguimos, portanto, provar que há 8.000 anos os sumerianos que habitaram a Babilônia viveram em cidades muradas. Mas só podemos conjecturar sobre quantos séculos antes essas cidades existiram. Seus habitantes não eram meros bárbaros vivendo dentro de suas muralhas protetoras. Eram um povo culto e educado. Até onde pelo menos a história escrita pode chegar, eles foram os primeiros engenheiros, os primeiros astrônomos, os primeiros matemáticos, os primeiros financistas e o primeiro povo a ter uma linguagem escrita. Já fizemos menção aos sistemas de irrigação que transformaram o Vale Árido num paraíso agrícola. O que restou desses canais pode ainda ser acompanhado, embora quase todos estejam completamente cobertos pela areia acumulada. Alguns eram tão grandes que, quando sem água, uma dúzia de cavalos poderia correr lado a lado sobre o seu leito. Em tamanho, não ficam nada a dever dos maiores canais de Colorado e de Utah. Além de irrigar as terras do vale, os engenheiros babilônicos realizaram outro projeto de similar magnitude. Por meio de certificado sistema de drenagem, recuperaram para o cultivo uma imensa área pantanosa na foz dos rios Tigre e Eufrates. Heródoto, Heródoto, viajante e historiador grego, visitou a Babilônia em pleno apogeu da cidade e deu-nos a única descrição que conhecemos feita por um estrangeiro. Seus escritos fornecem um panorama gráfico da cidade e mencionam alguns dos extraordinários costumes de seu povo, além dos comentários sobre a notável fertilidade do solo e as abundantes colheitas de trigo e cevada. A glória da Babilônia desapareceu, mas sua sabedoria foi preservada para nós. Para isso, estamos em dívida com sua forma de registro. Naqueles instantes dias, o uso do papel ainda não tinha sido inventado. Em seu lugar, os babilônios gravavam laboriosamente seus escritos sobre tabuinhas de argila úmida. Em seguida, eram cozidas e tornavam-se matéria dura. Mediam em geral cerca de 6 por 8 e uma polegada de espessura. Essas tabuinhas de argila, como eram comumente chamadas, tinham um uso tão disseminado quanto tem hoje nossas modernas formas de escrita. Os habitantes gravavam sobre as tabuinhas lendas, poesia, história, transcrições dos decretos reais, as leis da terra, títulos de propriedade, notas promissórias e até cartas que mensageiros levavam a cidades distantes. Através delas, temos condições de reconstruir diversos aspectos da vida íntima e pessoal do povo. Uma tabuinha, por exemplo, evidentemente saída de um armazém, registra que na data assinalada, um determinado cliente trouxe ao comerciante uma vaca, trocando-a por 7 sacas de trigo. 3 entregues na hora e as 4 restantes reservadas para o cliente quando quisesse apanhá-las. Conservadas intactas sobre os destroços das cidades, os arqueólogos recuperaram bibliotecas inteiras dessas tabuinhas, centenas de milhares delas. Caramba! Uma das mais notáveis maravilhas da Babilônia eram as imensas muralhas que cercavam a cidade. Os antigos classificam-nas como a Grande Pirâmide do Egito,
entre as sete maravilhas do mundo. Atribui-se à rainha Semiramis a construção das primeiras muralhas durante os primórdios da cidade. Modernos escavadores não conseguiram achar qualquer traço das muralhas originais. Não sabemos mesmo quanto mediam de altura. Segundo menção dos primeiros escritores, estima-se que tivesse entre 50 e 60 pés de altura, voltados para o lado de fora com seus tijolos queimados, e além disso protegidos por um profundo fosso de água. As muralhas mais recentes e mais famosas foram iniciadas cerca de 600 anos antes de Cristo pelo rei Nabopolassar. Era de tal envergadura seu projeto de reconstrução que ele não viveu o suficiente para ver a obra concluída. Esta foi continuada por seu filho, Nabucodonosor, cujo nome é bastante familiar na história bíblica. A altura e a extensão dessas últimas muralhas desafiam a própria credulidade. Autores idôneos julgam que elas alcançassem a altura de 160 pés, o equivalente a um moderno prédio de escritório de 15 andares. Sua extensão total estaria estimada entre 9 e 11 milhas. Tal amplo, tão amplo era o topo de uma carruagem de 6 cavalos podia ser conduzida sobre ele. Tão amplo que o topo de uma car- Tão amplo era o topo que uma carruagem de 6 cavalos podia ser conduzida sobre ele. Muito pouco resta agora dessa tremenda estrutura. Alguns pedaços das fundações e o fosso. Além das devastações provocadas pelos elementos naturais, os árabes completaram a destruição, carregando os tijolos para construir suas próprias casas. Contra as muralhas da Babilônia marcharam, sucessivamente, os exércitos vitoriosos de quase todos os triunfadores dessa época de guerra de conquista. Uma hoste de reis assediou Babilônia, mas sempre em vão. E não se deve considerar levianamente os exércitos desses dias. Historiadores referem que tais unidades contavam com 10 mil cavaleiros, 25 mil carros de guerra, 1.200 regimentos de soldados a pé, cada regimento reunindo 1.000 homens. Compreende-se que se precisasse de 2 ou 3 anos de preparação para organizar os materiais de guerra e conseguir provisões suficientes para os propósitos das expedições. A Babilônia parecia organizada como uma cidade moderna. Havia ruas e lojas. Vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias através dos distritos residenciais. Sacerdotes oficiavam com magníficos templos. Dentro da cidade havia um encrave cercado para os palácios reais, com muros tão altos, segundo se diz, como as muralhas que circundavam a própria cidade. Os babilônios eram hábeis nas artes. Estas incluíam a escultura, a pintura, a tecelagem, a ourivesaria, a manufatura de armas e os implementos agrícolas. Seus joalheiros criaram objetos belos e artísticos. Muitas amostras foram recuperadas das sepulturas de seus ricos cidadãos e podem agora ser vistas nos principais museus do mundo. No período realmente remoto em que o restante do mundo estava ainda cortando árvores com machados de pedra ou usando na caça e na guerra lanças e flechas com pontas de sílex, os babilônicos já conheciam machados, lanças e flechas com pontas de metal. Os babilônios eram financistas e homens de negócios talentosos. Até onde podemos saber, foram os inventores do dinheiro como meio de troca, das notas promissórias e dos títulos de propriedade escritos. A Babilônia nunca foi invadida por exércitos hostis até cerca de 540 anos antes do nascimento de Cristo. Mesmo então, suas muralhas não foram tomadas. A história da queda da Babilônia é mais extraordinária. Ciro, um dos maiores conquistadores daquele período, pretendia atacar a cidade e esperava vencer suas muralhas inexpugnáveis. Conselheiros de Nabônido, o rei da Babilônia, fala pessoal, deu uma caída na internet aqui, mas voltamos agora. Cara, como é louco, né? Não sei se vocês estão prestando atenção no que aconteceu na Babilônia aí. Como a Babilônia era antes do seu tempo, né? Como ela. É incrível aqui a história da Babilônia. Conselheiro de Nabônido, o rei da Babilônia, persuadiram-no ao sair ao encontro de Ciro e dar-lhe combate sem esperar que a cidade fosse sitiada. Derrotado o exército babilônico, este abandonou a cidade. Consequentemente, Ciro encontrou os portões abertos e transpô-los sem qualquer resistência. A partir daí, o poder e o prestígio da cidade foram aos poucos minguando, até que no curso de algumas centenas de anos, ela se viu finalmente abandonada, entregue à própria sorte, transformada mais uma vez, pelos ventos e tempestades, na terra deserta sobre a qual sua grandeza fora originalmente construída. A Babilônia caiu, nunca mais se ergueu, mas nossa civilização tem grandes dívidas com ela. Os eões do tempo cobriram de areia os altivos muros de seus templos, mas a sabedoria da Babilônia permanece. Os famosos trabalhos da antiga Babilônia, suas muralhas, templos, jardins suspensos e grandes canais, foram realizados pela mão escrava, principalmente seus prisioneiros de guerra, o que explica o tratamento desumano que receberam. Essa força de trabalho incluía igualmente muitos cidadãos da Babilônia e de suas províncias que tinham sido vendidas como escravos por causa de crimes ou problemas financeiros. Era o costume corrente que os próprios homens oferecessem a si mesmos esposas e filhos como calção relativo a dívidas.
julgamentos legais ou outras obrigações. No caso de não cumprimento, as pessoas entregues como garantia eram vendidas como escravas. Eita. A pessoa entregar tua esposa e teu filho como calção? Os costumes dos escravos na antiga Babilônia, ainda que possam parecer inconsistentes para nós, eram rigorosamente regulados pela lei. Por exemplo, um escravo que podia ter sua própria propriedade e até outros escravos sobre os quais seu amo não tinha qualquer direito. Escravos casavam-se livremente como não escravos. Filhos de mães livres eram livres. A maioria dos comerciantes da cidade eram escravos. Muitos deles formavam sociedade com seus amos e eram ricos de pleno direito. É isso, gente. Esse foi o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. A gente começou com falando muito sobre a questão financeira, né? Sobre as leis que regiam ali os homens mais ricos da Babilônia. E depois a gente foi mais, e depois a gente foi mais falando aí sobre a Babilônia, sobre histórias ali dessa terra que foi muito próspera aí há muitos anos atrás, né? O Léo falou que na Bíblia, depois do dilúvio, a Babilônia foi a primeira cidade construída, a antiga Babel, ou seja, muito antiga, né? Isso mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o nosso livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Nós temos 8 pessoas agora, Recomeço da Civilização. Vamos escolher o próximo livro? Vou interromper aqui o episódio, tá? A gravação. E valeu. Livro muito bacana, de muito aprendizado. Alguém quer comentar alguma coisa antes de escolher o novo livro? Que comentar sobre o livro? O que que mais te chamou a atenção assim? Acho que o Léo pode falar aí, não sei se o Augusto quer falar também. Mas foi bem legal ali principalmente as leis, né, financeiras. As histórias do mais de Babilônia, que acabou ensinando outras pessoas ali. Depois esse que aprendeu, acabou dando aula para várias pessoas da região, e isso fez com que a Babilônia fosse uma cidade nova, como fosse uma cidade de agora nos tempos antigos, né? Lógico, devido às proporções aí, né? E aí, Léo, quer comentar alguma coisa sobre o livro? O que que te chamou mais a atenção? Aqui, as soluções, eu começo falando das soluções. 5 leis do ouro. Foi bem legal. Muito bom, gente. Então, vamos parar por aqui. Valeu. O livro foi surreal. Já leram o Segredos da Mente Milionária? Calma aí, vamos já? É isso aí. Pois é, gente. Vamos escolher o próximo livro. Estamos entre o Segredo da Mente Milionária ou o Especialista em Pessoas. O que que vocês acham aí? O microfone não abre. Putz, agora já foi. Eu tô querendo ler Especialista em Pessoas. Vai ser bem legal. Bora, Especialista em Pessoas? Próxima leitura? Thiago Brunet, exatamente. Então, beleza, vamos embora. Especialista em Pessoas. Thiago Brunet. É um livro que muita gente não leu, então eu creio que vai atrair atenção, vai chamar a atenção de muita gente aí. Vamos divulgar bastante, gente, para na próxima sexta-feira a gente começar o livro e ter bastante gente aqui com a gente. É muito bacana mesmo o livro do Especialista em Pessoas. Por exemplo, O Homem Mais Rico da Babilônia, agora que a gente leu, ele começa muito legal e depois do meio pro final ele já fica meio chato, né? Não sei se vocês. Eu não é que fica meio chato, assim. Fica muito a história. Fica muita história, né? Longa para falar uma coisa pequena, né? E aí, na minha visão, isso já fica um pouco mais denso ali, aí não prende muita atenção. O especialista em pessoas vai prender atenção o livro inteiro, porque é toda hora ali toda hora, o especialista em pessoas é toda hora ele falando coisas técnicas ali sobre as pessoas, como ele vê as pessoas, como a gente deve tratar com cada tipo de pessoa. É surreal. Mas é isso, tem muitos livros que são assim, né, Tiago? Ô Felipe, tem muitos livros que são assim, pô. Eles começam muito bom e depois vão ficando chato ali no final. E é isso, na verdade, já entrega tudo no começo. Exatamente. Todas as leis ali financeiras, as coisas de finanças que realmente a gente queria saber, já entrega ali no começo.
Isso mesmo. Beleza, gente? Então é isso. Especialista em pessoas, sexta-feira, 7 da manhã Manaus, 8 da manhã Brasília. Vamos trazer o máximo de pessoas para começar a leitura, que a gente sabe, né? A gente começa a leitura com um monte de gente querendo e tal. Aí dá os terceiro dia, quarto dia, quinto dia, vai diminuindo o número de pessoas. É assim mesmo, a gente sabe. Mas quem é disciplinado e tem constância são os que vão crescer. Fala, Felipe, fala. O que que você quer falar? Renato, quantos livros já foram lidos? Três? Vamos pro quarto agora. Beleza? Bom dia pra todo mundo. Ó, e o que lançou ontem foi surreal, né? Coisa boa aí. E essa bota 2 e ganha o dobro, tá muito bom. Começamos em novembro, Felipe. Lemos em novembro um, dezembro outro, em janeiro outro, que tá acabando agora, né? Fevereiro vamos ler mais um. Valeu, gente. Vamos pra cima. Fazer de fevereiro um bom mês, até porque vai ter carnaval, né? Vai ter carnaval, vai ter um tempo aí que vai dar uma parada, então agora é hora da gente acelerar muito. Beleza? Bora botar dois como elite para ganhar R$ 1.200 a mais, fora o bônus, fora os outros bônus, né? Surreal. Valeu, gente. Abraço. Tamo junto.